Vamos para a petição das razões para vermos aqui a forma de redação. Então, a gente começa aqui, dizendo o seguinte, que essas são as razões do recurso ordinário. Por que a gente começa falando razões do recurso ordinário? Por um motivo bem simples. Eu falei para vocês, na hora que você estiver redigindo a sua petição, lá no dia da prova, você vai gastar menos que uma página para a petição de interposição. E que você não vai jogar o resto da sua página fora, você não vai jogar as linhas fora. Então você vai acabar redigindo a sua petição de interposição. Vamos imaginar que essa seja a folha da sua prova. Você tem aqui 30 linhas naquela folha. Você vai gastar aqui 15 linhas, 20 linhas, por exemplo, para a sua petição de interposição. Acabou a sua petição de interposição, você vai fazer o quê? Faça uma linhazinha dessa e escreva razões do recurso ordinário, como está aqui. Por que você está escrevendo razões do recurso ordinário? Para deixar claro para o examinador, pelo examinador, que ali nós temos o início da petição de razões. Então, a sua petição de interposição ficou para trás, ali é o início na petição das razões e você já vai redigir ali. Você não vai jogar fora 10, 15 linhas para que elas não façam falta depois. Ok, galera? Então, razões do recurso ordinário, como é que eu continuo agora? Nós vimos naquela estrutura básica nossa que haverá a identificação do processo. Então, próximo ponto aqui, estamos aqui na nossa folha. Vou desenhar aqui, Essa daqui é a nossa folha. Vou identificar o processo. Geralmente no cantinho, mas isso não existe nenhuma norma sobre esse ponto aqui. Quem é o recorrente, quem é o recorrido, processo, vara de origem, utilizando todos os dados fidedignos, dados constantes ali na petição. Vara de origem, 50ª vara do trabalho de Vitória, processo número 1, 2, 3, porque eles deram isso daqui, e os nomes, ok? Galera, vocês estão vendo que a vara de origem é de Vitória e Espírito Santo. Você vai interpor o recurso perante essa vara do trabalho aqui em Vitória, no Espírito Santo. Lá no final das peças, na petição de interposição, na petição das razões, na hora de colocar o local, você vai botar Vitória? Não. Escreve local / data. Você não precisa colocar o local, você não precisa colocar a data, você não precisa colocar o nome do advogado, o número de OAB, nada disso. Você vai simplesmente escrever local / data / advogado / OAB número, ponto. Não invente dados. Ah, mas eu não estou inventando, porque a petição será interposta perante o juízo de Vitória. Não coloque nenhum dado que não conste lá no gabarito da FGV. Nós vimos o gabarito, nós vimos a distribuição dos pontos e lá no fechamento você consegue o 010 simplesmente colocando local, data, advogado, OAB só. Então não vamos aqui colocar nenhum outro dado, porque o grande medo é que dê uma doida neles lá e eles afirmem que houve identificação da peça e aí foi pro buraco, não adianta recorrer, é 0, tchau. Ok, galera? Então, muito cuidado com isso aqui. Fizemos essa identificação, vou fazer aquele chamamento. Eu não preciso utilizar os dois não, tá? Ou pode ser um ou outro, egrégio tribunal, eminentes desembargadores, não precisa ter os dois. Agora, eu vou começar a demonstrar que a sentença tem que ser modificada.
Então, depois que eu chamo, eu digo, merece reparo, é respeitável sentença, ou simplesmente a sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, haja vista a ocorrência de erro em procedendo e erro em judicando. Provavelmente, galera, vai ser uma ou outra, podem ser os dois, ok? Mas geralmente nas peças da OAB nós temos o quê? Erro em judicando, você vai requerer a reforma, ok? Então, ó, vamos por tópicos. Como eram vários tópicos aqui, eu não coloquei todos eles, coloquei apenas alguns mais para demonstrar como que é a forma de redação. Forma de redação, galera, aquela que nós aprendemos lá no pré-primário. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Como é que vai ser a redação aqui de um tópico com desenvolvimento, com introdução, desenvolvimento e conclusão de um recurso? A introdução vai ser o quê? Vai ser a demonstração de como o juiz se portou na sentença. Depois do desenvolvimento, como ele deveria ter se portado. Conclusão, como que é o correto, a ideia de que a sentença tem que ser modificada. Então, em relação ao repouso semanal remunerado, o juiz acorda e aferiu horas extras porque foi confessada a sobrejornada pelo preposto, determinando ainda a sua integração às demais verbas. E em relação ao repouso semanal remunerado, pelas horas extras deferidas, sua integração no 13º e nas férias. Beleza, fiz aqui o resumo. Isso é o resumo do que aconteceu naquele processo, essa é a sentença. Só que como tenho que demonstrar que ela está errada, eu já vou falar, no entanto, deve ser reformada a sentença, pois a integração do repouso majorado pelas horas extras nas férias e no 13º salário significa bis in idem, gerando enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo TST na OJ 394 da SDI 1, assim requer a reforma. Olha aqui o desenvolvimento. Olha aqui o desenvolvimento. Olha aqui a conclusão. Assim requer a reforma. Ponto, galera. Não precisa escrever nenhum tratado, você não tem tempo, você não tem espaço para isso. Tente ser conciso, realmente. Tranquilo? Vamos passar aqui, ó, como é que seria redigido um outro tópico aqui, ó, dos 15 minutos de intervalo antes da jornada suplementar. Nós vimos que eles não são devidos. Vejam a organização, ó, volta aqui. Organização do repouso semanal, falei dele. E vamos destacando assim por tópicos, para ficar mais fácil mesmo. Até para depois a gente conferir se falamos de todos eles na nossa peça. Essa que é a ideia. E olha o que acontece. Você também facilita o examinador. O examinador está lá com gabarito e ele sabe que ele tem que encontrar fundamentação para repouso semanal remunerado, para os 15 minutos antes da jornada, para dano estético, para juros, isso ele tem que encontrar. E você já está demonstrando claramente para ele que você fez menção a todos aqueles fundamentos. Você tem que ajudar, eu sempre falo isso, você tem que ajudar o examinador. O examinador tem que olhar a sua petição e verificar que ela é agradável de se ver, que ela é fácil de ser corrigida. Examinador quer petição fácil de ser corrigida. Chega aquele garrancho, negócio tudo embolado ali, ele vai estar domingo de tarde, cansado, corrigindo. Pô, já vai estar de saco cheio, pega aquela sua peça toda feia, com essa minha letra aqui, que vocês têm que se virar para entender, ó. Eu faço a letra feia aqui, você no dia da prova não pode fazer. Na minha prova eu tive que me virar lá em 2004, me virar a fazer uma letra melhor para ser aprovado. Ok, galera? Depois a gente desanda tudo, escreve tudo feio mesmo, ok? Depois, ó, vamos lá. Os 15 minutos de jornada antes da jornada suplementar. Vamos lá, ó. Vamos redigir da seguinte forma. Deve ser reformada a sentença nesse particular.
para julgar improcedente o pedido de 15 minutos de horas extras pela não concessão do intervalo antes do início da jornada suplementar. Por que tem que ser reformada, galera? Pelo seguinte, ó, porque haja vista que o artigo 384 da CLT, que é o que você tinha que mencionar, só se aplica às mulheres e o recorrido, como se percebe, é do sexo masculino. O sexo masculino não podendo ser beneficiado por este intervalo, assim requer a reforma para julgar improcedente o referido pedido. Ó, 5 linhazinhas, 5 linhas para receber 0,8, para ganhar 0,8 pontos aqui. É só assim isso. Precisa transcrever o artigo? Não. Não perca tempo, não perca espaço, principalmente tempo. Não perca tempo transcrevendo o dispositivo. Transcrição de dispositivo não ganha nada. Vocês estão vendo nos gabaritos que é assim, é o artigo tal, é a súmula tal, é a OJ tal. Mencionou, ganhou a sua pontuação. Então, ó, daquele 0,8 ali, nós vimos que a divisão é sempre a seguinte. Eu tenho 0,6 da fundamentação, e eu tenho 0,2 aqui da menção ao dispositivo. Então, mencionei simplesmente o artigo 384, o examinador viu ali 384,02 e depois a fundamentação 0,6, ok? Do dano estético, como é que foi redigido? Embora a queda do autor tenha gerado perda funcional de um dos rins, é indevida a indenização por dano estético, vez a perda funcional de um órgão não gera alteração morfológica na harmonia física do trabalhador. Assim sendo, ausentes os requisitos da responsabilidade civil presentes no artigo 186 e no artigo 927, ambos do Código Civil. Olha um ponto que eu falei com vocês aqui em relação à estrutura básica, em relação ao gabarito. Você pegou lá o seu vademecum, pegou a sua CLT, viu ali no sumário, encontrou vários dispositivos. Encontrou o artigo 186 do Código Civil, encontrou o artigo 927 do Código Civil. Mencionou os dois ali. O gabarito vai trazer um deles. Ah, gente, eu coloquei aqui o 186 e o 927. No gabarito da FGV dessa questão aqui, estava só o artigo 186 da CLT. E aí, o que acontece? Você vai ganhar o seu ponto. Porque o artigo que eles queriam estava ali. Aí ter colocado desnecessariamente o 927 gera alguma perda? Não, nenhuma. Na verdade, ele não é desnecessário. Ele se aplica ali em conjunto com o 86. Para o gabarito da FGV não precisava dele, mas você colocou, não tem problema nenhum. É muito melhor você pecar pelo excesso. Coloque 10 dispositivos, mencione 10 dispositivos que um deles vai constar no gabarito e você vai acertar, vai receber o seu 0,2. Ok, galera? E sendo assim requer a reforma para julgar improcedente o pedido. Vejam que a finalização de cada tópico ela é sempre igual. Você vai requerer ali ou a reforma da decisão, ou que aquele pedido que foi julgado procedente seja julgado improcedente. A gente poderia ter colocado aqui também, ó, requer assim a reforma da decisão, a reforma da sentença, ponto. Como eu fiz, salvo engano, aqui no primeiro, ó, requer assim a reforma, requer assim a reforma da decisão, a reforma da sentença, ou a reforma para julgar improcedente o pedido. Tanto faz, galera, como que você vai redigir. Depois, vamos aqui, ó, para finalizar já, deixei de lado alguns fundamentos só para acelerar
um pouco mais, vamos para aquele fechamento, aquela última parte que me garante meio ponto muito precioso aqui. Nós vamos fechar, ó, por todo exposto requer, seja o presente admitido para no mérito dar provimento ao mesmo. Admitido ou conhecido 02 para dar provimento, mais 02 acolhendo a preliminar suscitada, se tiver preliminar, e caso ultrapassada a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, tendo visto a ocorrência de erro injudicando. Temos pé de deferimento, local, data, advogado, OAB, mais 01. Isso daqui que você vai redigir. Seja o recurso admitido e provido para modificar a sentença, para reformar a sentença, tendo em vista erro injudicando. Se você quiser ser o mais conciso possível, então, ante exposto, requer seja admitido e provido para reformar a sentença. Ponto. Só isso, só vai garantir o seu 0,5 aqui nessa situação? Vai. Ok, galera? Então, novamente, enchendo a paciência de vocês, peguem aquela estrutura básica e treinem com base nela. Você vai garantir a sua pontuação. Perfeito, galera?